Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula de aprofundamento da nossa nova maratona, Supere a Dor da Traição, em até 4 semanas. Eu sou a Paula Abreu, se você ainda não me conhece, sou a pessoa que te mostra qual é o caminho que você precisa seguir para superar a dor da traição em até 4 semanas. Seja para você ficar, ou seja para você sair dessa relação. Nós falamos na aula da um dos principais erros que todas as mulheres cometem, que é perdoar a traição. Perdoar sem perdoar. E isso traz muitas consequências para a nossa relação. A ponto de que a gente não consiga mais se reconectar, a ponto de deixar espaço para que uma nova traição entre, a ponto de deixar espaço para que um filho, fruto dessa traição, aconteça. Ai, Paula, então você está falando que a culpada é a mulher? Não, eu não estou falando que a culpada é a mulher. Eu estou falando que por muitas vezes nós, sem saber, deixamos brechas. É sobre isso que eu estou falando. A gente pode falar agora sobre o aquecimento planetário. O que mais? Quem não assistiu a aula 1, precisa assistir. Porque todas as nossas aulas, elas são agora de aprofundamento daquilo que a gente está vendo lá. Quem se viu na mulher heroína? Quem se viu na mulher acusadora? Quem se viu na mulher vítima? Quem se viu acima do marido como a mãe do marido? Quem se viu abaixo como filha do marido? Quem aqui perdoou sem perdoar? Gente, é tão fenomenal isso, porque o tema dessa aula, né, da aula número 1 é: jamais faça isso se você foi traída. E é exatamente isso que nós acabamos fazendo por não saber. Então, toda nova maratona, ela vem moldada para que vocês realmente não precisem continuar cometendo os mesmos erros que muitas mulheres que não tiveram acesso a esse conhecimento cometem e continuam cometendo. Muita gente fala assim: ai, Paula, tá bom, eu entendi, né? Aquele monte de erro lá que eu cometo. O que eu preciso fazer agora? O primeiro passo que você precisa dar é deixar de fazer aquilo que você já sabe que tá errado. E é aqui que muitas mulheres não conseguem avançar sozinha, né? Porque eu falo assim: ser heroína na minha relação é algo muito ruim, né? Não vai me ajudar na minha relação, vai me colocar acima desse marido, vai me colocar muitas vezes no lugar de mãe desse marido. Mas, Paula, quando eu vejo, vira e mexe, eu já tô nesse lugar. Então, por que a gente não consegue superar a dor da traição sozinha? Justamente por causa disso. Porque muitas vezes a gente vai para o nosso nível intelectual de compreensão. Opa, entendi, compreendi. Mas e agora? Eu não consigo mudar. E agora? Eu não consigo fazer diferente. E agora? Eu não consigo sair desse lugar. É aqui que o processo terapêutico auxilia. Não te deixar parar. Não deixar que você empaque. Entende? Por quê? Hoje a Odara veio na aula do almoço e ela falou bem isso, né? Ela falou: Paula, eu tô lendo aqui muitas considerações das mulheres falando o medo que elas possuem de não conseguir superar a dor, o medo que elas possuem de serem traídas novamente e o quanto esse medo paralisa. Então, todas as vezes que você tenta uma coisa e não dá certo, você fala: não vai funcionar. Aí você vai lá numa terapia tradicional, não funcionou. Ixi, não tem jeito. Aí você vê o seu marido fazendo tudo diferente, né? E aí vem aquele monte de dúvida, insegurança, enfim. E aí, cada vez mais você fica com medo e o medo paralisa. Então, se você está nesse lugar de desconfiança, insegurança, medo de ser traída novamente, todos esses movimentos te deixam no lugar aonde você não consegue estar com os 2 pés dentro dessa relação. Tá? E como eu falei para vocês na aula da manhã, toda vez, deixa eu pegar meus ajudantes aqui que eu trouxe eles para cá. Toda vez que eu perdoo a traição, eu trago desequilíbrio para minha relação. E nesse desequilíbrio, eu trago distanciamento. E nesse distanciamento aqui, qualquer coisa pode entrar, inclusive uma nova traição, tá? Deixa eu ver as perguntas de vocês aqui. Peraí que eu vi pergunta lá em cima. Me vi um pouco em todas. E isso é o pior, né, Verônica? Porque a gente fala assim: caramba, eu achava que era toda certinha, né? Toda perfeitinha, o culpado era todo meu marido. E aí eu me deparo com uma aula como essa de 1 hora. Imagine o que tem aí nas próximas aulas. Imagine o que tem aí nessa nova maratona que eu ainda não vi, que eu ainda não sei. E que, de alguma forma, está, sim, me prejudicando a superar a dor da traição, né? Deixa eu subir aqui. Deixa eu ler a perguntinha de vocês.
Pera. Deixa eu descer. Aqui. Foi. Deixa eu ver aqui. Eu me vi cometendo todos esses erros e vivi a dor da traição pela segunda vez. Quero muito superar isso. Então, Sueli, acredito que você estava na minha aula da manhã e você começou a entender a lógica do porquê as traições se repetem. E uma delas é o perdão. Então, se você perdoou a traição, mulher, você está correndo um grande risco. Você não. Você, o seu casamento, o futuro da sua família corre grande risco. Se você não assistiu a aula da manhã, se você não assistiu a aula 1, você precisa correr para assistir, porque essas aulas vão sair do ar nesse domingo, tá? Não deixem as aulas acumularem, tá, gente? A aula 1 já foi ao ar, a aula 2 vai ao ar amanhã, às 9 horas da manhã, onde a gente vai olhar para os 4 passos simples para começar a superar a dor da traição. Na aula 3 de quinta-feira, as pecinhas já começam a se juntar, tá bom? E ao final, eu vou te trazer uma grande oportunidade que eu nunca ofereci para nenhuma outra turma, para aquelas mulheres que tiverem a coragem de querer saber mais, de querer ter o meu acompanhamento para superar a dor da traição. Eu entrei aí nessa onda de Black Friday, fiz um away aqui com o pessoal da minha equipe e eu vou trazer essa proposta para vocês. Nós já estamos indo para a turma T17. Em nenhuma turma dessas 17 eu fiz o que eu vou fazer com essa turma, essa última turma do ano, tá? Então fiquem ligadinhas, aula 1, aula 2 e aula 3. Eu tô muito resolvida, tô me sentindo muito bem. Vi mudanças nele, só que ele me provoca e eu me seguro ao máximo. Mas às vezes cai em tentação e daí pronto. Então, como você me fala que tá resolvida, Florzinha? Como você me fala que você tá resolvida, Flor? Não tem nada resolvido aí. Gente, existe a nossa mente, ela chama mente porque ela mente pra gente o tempo todo. Então, muitas vezes você fala, acha, ai, tá tudo bem, tá resolvido, tá beleza. Daqui a pouco, basta um gatilho, bum, tudo cai por terra de novo e tudo precisa começar de novo daquele começo. E aí vem as dúvidas, as inseguranças. Será que realmente vale a pena? Será que é isso mesmo? Será que não? Entende? Então, é assim, ó, quando você supera a dor da traição, quando você tem ferramentas, Fê, para conseguir entender o que passa na cabeça dele e como a sua mente funciona, que é diferente da mente dele, esse tipo de buraco você não cai mais, tá? O que você chama de tentação, na verdade, é um grande buraco. Por quê? Porque a causa raiz ainda não foi resolvida. Vocês estão tentando resolver o diálogo, a sexualidade, o companheirismo, o respeito, tudo aquilo que eu já falei para vocês em outras aulas, né? Então, a maioria das mulheres falam que o que é que precisa ter uma relação? Respeito, carinho, companheirismo, diálogo, entendimento, né? Tudo isso. Só que eu já fiz uma aula falando para vocês sobre isso. Que uma relação, um casamento, uma relação é troca de moedas, é troca de necessidade. Se não é porque alguma coisa não está sendo atendida. Como eu mostro para vocês aqui, pilar 1. Cada necessidade da mente, como ela funciona, como você está preenchendo e se você está fazendo isso de forma saudável ou de forma não saudável. E o seu marido, você consegue observar isso da mesma forma, tá? Paula, hoje eu já sou mais aquela mulher que eu era para o meu marido. Adriana, isso é excelente. Porém, existe um risco, tá? Vou te falar o que é. Ó, o Bert Helling, ele dizia assim, ó, volte a ser quem era no início e nada precisará chegar ao fim. Isso é o que a gente estuda logo na nossa primeira aula ao vivo, dentro do pilar 1, tá? Volte a ser quem você era no início de tudo e nada precisará chegar ao fim. Ok, segura isso. Isso a gente mapeia aqui dentro da jornada logo na nossa primeira aula ao vivo, tá? Na primeira semana, a gente já trabalha para mapear tudo isso. Porém, por que eu não posso achar que estou voltando a ser aquela mulher de antes sem esse caminho de conhecimento? Por quê? Porque aquela mulher de antes viveu um relacionamento do qual ela aprendeu para ser igual ou diferente dos pais dela, dos modelos de relacionamento que ela tinha, para tentar repetir ou consertar no seu casamento. Então, Adriana, se você não sabe qual é o caminho do meio, se você não sabe qual é o caminho do equilíbrio, da lógica que existe por detrás dos relacionamentos, o que é que você vai fazer? Você também vai tentar consertar essa relação, né, de antes da traição,
do seu jeito, do jeito que você aprendeu, com as informações que você tem. E muito provavelmente, o que eu tenho que te adiantar é que muitos dos buracos que você caiu até chegar na primeira traição vão se repetir, tá bom? Então, assim, é bom quando a gente volta a ser a mulher que a gente era antes. Para algumas mulheres, sim. Para outras mulheres, não. Muitas das minhas alunas dizem que elas se transformaram numa mulher muito melhor do que aquela que elas eram antes da traição, logo no comecinho do casamento. Elas não conseguiam saber da força que elas tinham dentro de si. E que a mulher que elas são hoje é muito melhor do que aquelas que elas eram lá no comecinho de tudo, tá? Que ótimo. Vamos saber disso, Fê. A Fê, minha aluna. Fiquei um pouco na dúvida quando você diz que não é para perdoar. É para não falar com ele que perdoou. Muitas de vocês já dizem isso com o bocão, assim, tá bom, te perdoo. Né? Algumas ficam intrinsecamente dito, quando, na verdade, você aceita esse marido dentro de casa, você tem intimidade sexual com ele, vocês continuam vivendo da onde vocês pararam, né? Então, esse perdão aí para esse marido, ele fica intrínseco. Ele subentende que você perdoou. Porque se você aceitou ele de volta de casa, se você não colocou ele para fora de casa, se vocês continuam fazendo as mesmas coisas que vocês faziam quando eram casados, né? Antes da traição. Se vocês continuam dormindo juntos, se vocês continuam tendo intimidade sexual, esse marido entende que essa traição foi perdoada, sim? Veja aí se faz sentido para você, tá? Xícara vazia, isso aí, Rê. Oi, Rose. Acho que a Rose já chegou aqui, eu já vou chamar ela, tá? Dúvidas aqui no YouTube, deixa eu ver. Olá, Paula, boa tarde. Peraí, a gente não tô enxergando. Essa cadeira aqui não é a minha. Perdoei o meu marido e ainda estamos juntos. Tem dia que estou bem, tem dias que vem tudo no meu pensamento com força. Sempre acho que ele vai mentir para mim. Então, esse é um caso clássico de que não se superou a dor da traição. Por quê? Porque ainda existe dúvida. Porque ainda não existe o mínimo de confiança necessária para que essa relação tenha uma chance de dar certo. Preste atenção nas minhas palavras, gente. Não existe a confiança mínima necessária para fazer essa relação dar certo depois da traição. E se não existe um mínimo de confiança, não existe relacionamento. Pode existir qualquer coisa, menos um casamento saudável, tá? Sem dúvida, uma mulher muito melhor hoje. Uma nova mulher após a jornada. Vou falar uma coisa para vocês. E pasmem, né? Quem assistiu a aula 1 aí? Quem assistiu a aula 1 viu lá as minhas fotos? De como eu estava naquela fase que eu não me reconhecia, gente? Onde eu estava cometendo todos aqueles erros que eu mostrei para vocês? Gente, eu falo que eu estava irreconhecível. Eu era uma mulher antes da maternidade, eu me transformei numa mulher completamente diferente depois da maternidade. E depois que eu superei a dor da traição, uma outra versão muito mais potente, muito mais 4x4, sabe? Turbo, diesel, do qual eu sempre falo para as minhas alunas. Paula, se me perguntassem, né? Se o gênio da lâmpada mágica viesse aqui agora falar com você e falasse assim, Paula, você tem um pedido para fazer, tá? Você escolheria esquecer essa traição? Eu diria não. Jamais. Por quê? Porque a dor que essa traição me trouxe tantas mudanças, me trouxe tantas coisas positivas na minha vida pessoal, profissional, na minha maternidade, no meu casamento, na minha relação com os meus pais. Ela me trouxe tanta coisa boa, gente, tanta coisa boa. É claro que poderia ter sido diferente? Sim. Se nós, tanto eu quanto meu marido, tivéssemos conhecimento. Por isso que eu falo, teve uma mulher que me perguntou hoje na hora do almoço se traição é falta de amor. E eu sempre digo que na maioria dos casos não falta amor, falta conhecimento, porque o conhecimento é a base do amor. Então, conhecimento tanto para que uma traição não acontecesse, como conhecimento para lidar com essa dor das mulheres que tentam lidar com a traição com o tempo, né? Vai empurrando com a barriga, vai fazendo por tentativa e erro. E, gente, preciso dizer para vocês, tá?
Isso não funciona. Pode funcionar para um monte de coisa. O tempo, o colocar embaixo do tapete, dar um tempo, sair de casa. Isso pode ajudar para muitas coisas. Mas com toda essa experiência que eu tenho, com mais de 10 anos de atendimento, isso não funciona na hora de superar a dor da traição, tá? Só piora. Mais pergunta aqui no YouTube. O meu saiu de casa para ficar em kitnet com uma menina de 21 anos. Ele tem 44 e eu não quero mais. Tudo bem, Janice. Tudo bem. Porém, eu sinto na sua fala, na sua escrita, uma profunda dor da troca e da humilhação. Não sei se faz sentido isso para você, tá? Mas é o que eu sinto quando eu leio as suas considerações. De que totalmente ferida, machucada por essa troca e por uma humilhação de estar com uma mulher com a metade da sua idade, né? E isso, para nós mulheres, é muito dolorido quando nós não superamos a dor da traição e quando nós não estamos no nosso lugar de força, tá, Janice? Eu vou te dar um exemplo aqui. A Joana foi a minha aluna da turma 15, se eu não me engano, tá? Ela tem 60 anos. E ela estava casada há 42 ou 43 anos já com o marido dela. E aconteceu a traição, mesmo contra a jornada, veio vivenciar todo esse processo comigo e até então ela não sabia se ela ia ficar ou se ela ia sair desse casamento. E ela decidiu se divorciar com 42, 43 anos de casamento, com mais de 60 anos de idade. Então, o que eu preciso te dizer, Janice, que você não deve se apegar à decisão dele. Por mais que isso, né, traga ali um sofrimento. Vamos falar assim. Por quê? Porque eu quero que vocês separem a dor do sofrimento. A dor, gente, ela é inevitável. Pau, dor. Bati o dedinho ali, ó, no cantinho do criado mudo. É dor. Porém, o sofrimento, ele é opcional. Então, assim, eu bati o dedinho ali. Agora, se toda vez que eu olho para aquele criado mudo e fico, ai, meu dedinho, ai, como aquele dia doeu, ai, como aquilo me machucou, ai, como aquilo... Entendem? Então, assim, a dor, ela é inevitável. Bateu, pancada, doeu, machucou, feriu. Mas e agora? O sofrimento, ele se torna opcional na minha vida. Se eu vou continuar sofrendo com o que me aconteceu, do qual agora eu não tenho mais controle, ou eu vou buscar crescer com o que me aconteceu. Entendeu, Janice? Então, quando você crescer nesse processo, quando você supera essa dor da traição, esse marido, que eu já vi muito acontecer aqui, tá? Esse marido vai te ver com outros olhos. Porque a Janice... Peraí, gente, colocar essa cadeira para trás. A Janice que ele deixou é essa Janice aí, ó. Que estava cometendo aquele monte de erros, que estava nesse processo aqui de distanciamento, muito distanciamento. Talvez esse distanciamento já estivesse vindo aqui, ó, por muito tempo, a ponto que uma traição entrou e a terceira pessoa foi fazendo ali, né, marcando o território dela. Mas o que acontece quando a Janice supera a dor da traição? Ela se torna uma nova mulher. Uma mulher mais apaixonante, uma mulher com mais autoestima, uma mulher que sabe o seu lugar, uma mulher que sabe exatamente o que quer e o que ela não quer, e ela se torna uma mulher apaixonante e viciante. A ponto que todas as pessoas, Janice, vão começar a te olhar com outros olhos. Nossa, Janice, seu marido saiu de casa para morar com uma outra mulher e você tá assim, bonitona, animada, feliz, né? De bem com a vida, com brilho. É inacreditável. Nesse lugar, esse marido fala assim, peraí, não foi aquela Janice que eu deixei, foi outra. E aqui, vocês têm uma possibilidade de olhar para esse casamento de uma forma diferente. Isso aconteceu com a Nina, da T11, né, Rê? A Nina da T11, da T12, agora eu não lembro. Lembra da Nina, veterinária? Ela veio, fez todo o processo, o marido estava para sair de casa e ela continuou o processo dela. Depois que passou a jornada, ela achou que não ia conseguir superar a dor da traição, esse marido voltou atrás dela. Esse marido pediu para namorar com ela. Aconteceu isso com a Nina, aconteceu isso com a Elaine Signorelli da turma 10, tá? Com a Michelle foi um pouco diferente. Acho que a Michelle foi da turma da Rê também, da turma 11. Com a Michelle, ela veio para buscar a restauração do casamento dela, o marido dela já estava com outra pessoa, e ela veio para a jornada e ela entendeu, Janice, que esse casamento já tinha acabado há muito tempo.
E aí, quando ela criou coragem e superou a dor da traição, e ela começou a trazer todo o foco para ela e deixou o primeiro casamento em paz, ela começou a se relacionar com uma outra pessoa de uma outra forma. Aquela dor do marido antigo, ela já não sentia mais. Ela lidava com aquele homem sendo pai do filho deles. E estava tudo bem, entende? Mas aquela dor da separação, aquela dor não existia mais. Tá bom? Então, Janice, o que vai acontecer com você, Flor? Eu não sei. Mas o que você precisa fazer é começar o seu processo de superar a dor da traição. Porque senão, você vai adoecer, você vai se tornar uma mulher amarga, você vai se perder em outros buracos e você vai trazer muitas complicações para a sua vida. Existem várias complicações, gente. Quando a gente não supera a dor da traição e a gente quer dar o troco no marido e sai aí dando mais do que chuchu na serra, isso é a pior coisa que a gente pode fazer se a gente ainda quer uma tentativa de começar um casamento novo. É a pior coisa que você pode fazer. Por isso que essa vingança de troco, olho por olho, dente por dente, isso só funciona com as mulheres tolas, com as mulheres sábias que têm esse conhecimento que eu passo para as minhas alunas. Não cola, tá bom? Não cola. Paula, depois que eu soube da traição, eu fiquei mais próxima dele. Triste, com raiva, mas queria ele perto o tempo todo. Não consigo entender por quê. Isso é normal? Isso é normal para quem não supera a dor da traição. Por quê? Porque tem um contraposto, que é a questão da dúvida. E a dúvida, ela só distancia cada vez mais. Então, ó. Tem um tipo de mente, talvez seja o seu, Sueli, talvez você tenha um pouco desse tipo de mente da esposa perfeitinha. A esposa perfeitinha é aquela mulher que tem um tipo de mente que, primeiro, que ela adora desafios. E segundo, que ela odeia perder. Tá? Então, esses são características bem nítidas, assim, da esposa perfeitinha. E aí, quando você fala assim, ó, isso daí pode ser por 2 motivos, tá? Você quer ter ele perto, do tipo, é meu, ganhei, tá? É uma possibilidade. Ou você pode ter um tipo de mente mais sentimental, aonde você precisa desse marido perto para se sentir bem, para se sentir segura. Enquanto o outro tipo de mente da esposa perfeitinha quer ter perto para saber que não está perdendo esse marido para ninguém. Entende, gente? Como entender como os tipos de mente é prioritário. Então, você quer ele perto por esses 2 motivos. Porém, dentro de você, né, grita algo. Principalmente, Suelen, se você é aquela mulher que dizia assim, eu jamais perdoaria uma traição. E isso pode trazer esse contrassenso. Então, você fica triste, fica com raiva, porque você sabia que não perdoaria uma traição, não perdoaria uma traição de novo, e você está perdoando. E agora você quer que ele fique perto de você por esses 2 motivos aí, porque como você ainda não é minha aluna, eu ainda não entendo qual é a sua mente, então eu trabalho com você com suposições. Gente, isso é algo muito importante para eu falar para vocês, tá? Quando você vem para uma jornada de autoconhecimento, como é a minha mentoria fechada, a jornada lógica dos relacionamentos, nós não trabalhamos com suposições. Pode ser isso, pode ser aquilo. Nós trabalhamos com diagnósticos, principalmente sabendo qual é o seu tipo de mente, qual é o tipo de mente do seu marido. Lá na aula 2, vocês vão começar a ter uma introdução sobre esses assuntos. Aqui dentro da jornada, nós temos um aplicativo para medir quanto de cada tipo de mente você tem, quanto de cada tipo de mente o seu marido tem e como lidar com essas diferenças. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, só para vocês entenderem como esse conhecimento a gente aplica em tudo na nossa vida. Eu tenho um tipo de mente completamente diferente da do meu marido. Enquanto eu não entendi isso, nós tínhamos muito problema até num dia simples de calor como esses aqui que estão acontecendo aqui na minha cidade nesses dias. Eu odeio claridade. Odeio claridade. Meu marido adora dormir com a janela aberta. Vamos ver. Eu gosto do ventilador. Eu não me importo com o barulho do ventilador. Ele não consegue dormir com o barulho. Como que você consegue, gente, conviver com pessoas tão diferentes dividindo o mesmo espaço? Deixa eu vir aqui. Como que vocês fazem isso? Sem brigar, sem discutir. Por quê? Porque se isso que é uma coisa simples do nosso dia a dia já é difícil quando a gente está bem, imagina resolver pequenas coisas como essa quando a gente não tá legal. Quando a gente já tá com raiva, quando a gente já tá triste, quando a gente já tá em dor, né? Então, quando a gente entende os tipos de mente, a
forma como a gente fala com aquela pessoa, a forma como a gente busca a solução para aquele problema, para pessoas tão diferentes, gente, se torna natural. O que nós não podemos fazer é querer que todas as pessoas sejam iguais. Que todas as pessoas sejam iguais a mim, que gostam de dormir no escuro e com o ventilador ligado. Ou igual a ele, que gosta de dormir com tudo aberto, sem barulho nenhum. Não dá, nós precisamos entrar em acordos o tempo todo. A ponto que eu tive que comprar um tapa-olho. Tem dia que ele dorme com a janela aberta e eu durmo de tapa-olho. Tem dia que eu não quero dormir de tapa-olho, ele cede e eu durmo com a janela fechada. Ou eu começo com tapa-olho e quando ele acorda, ele vai lá e fecha a janela de manhãzinha. E aí, para mim, tá tudo certo? Gente, vão vendo como ser diferente não é um problema, mas isso pode ser muitas vezes uma solução. E é assim que a gente cresce nas nossas relações. Então, muitas vezes, por não entender as diferenças, nós vamos cometendo muito daqueles erros da aula 1 que eu trouxe para vocês. Por não ceder ou por ceder demais, por não ter acesso a esse conhecimento do que é o equilíbrio, nós vamos trazendo esses desequilíbrios para as nossas relações e o tempo vai se desencarregando de que o distanciamento vai ir acontecendo, tá? Excelente pergunta, Laila. Paula, é normal, após a traição, pensar no divórcio, mas continua querendo entender o que aconteceu e depois esfria novamente, seguindo pensando em separar, se passaram 5 meses da descoberta da traição? Sim. Por quê? Porque quem está casado há mais de 10 anos sempre está buscando... Tá ruim ali para a câmera do YouTube. Sempre busca a restauração, que eu já falei para você que a gente não pode restaurar, porque restaurar é querer voltar ao início de tudo aquilo que estava adoecido, né? Mas, no momento, vem o pensamento do divórcio para tentar resolver a dor. Mas se eu resolvo a dor sem precisar me divorciar, ainda assim eu quero ficar. Entendem o que eu quero dizer? Assim, ó, se você passou pela dor da traição, se você consegue encontrar um caminho para você se sentir mais segura, ver as mudanças do seu marido, o seu marido pediu esse perdão para você, ele está arrependido, tá? E ele está fazendo as mudanças dele. Os novos acordos que vocês aprenderam a fazer aqui dentro da jornada, ele está colocando em prática. Para que você vai se divorciar? Porque, gente, relacionamento é vida. E existem os desafios normais da vida, assim como existem os desafios normais do relacionamento. Então, eu só preciso aprender a me relacionar com aquele que é diferente de mim. E aí, Laila, quando eu começo a fazer essas mudanças dentro da minha relação, para que eu quero sair? Então, muitas vezes, as mulheres pensam no divórcio numa forma errada de superar a dor da traição. Mas divórcio, gente, não supera a dor da traição, tá? Eu vou trazer uma aula aqui só falando sobre divórcio para vocês. É uma aula bem profunda, bem complexa, mas o que eu tenho para dizer para vocês, não tome nenhuma decisão, nenhuma decisão antes de passar pela jornada lógica dos relacionamentos. A Karine da turma 16, ela me ouviu. E ela hoje está vivendo um novo casamento. Eu não sei se ela está aí na live hoje, ela sempre está. Por quê? Porque quando ela chegou para mim na nova maratona, ela saiu de casa. Ela pegou as coisas dela e ela foi embora porque ela queria o divórcio. E hoje ela está vivendo o melhor casamento da vida dela, melhor do que antes da traição, inclusive. Então, escutem o que eu estou dizendo para vocês, tá? Eu sei o que eu estou falando para vocês. Não tomem nenhuma decisão antes de ter acesso a todo esse conhecimento. Para que vocês não se arrependam, para que vocês não se sintam culpadas. A Tati da turma 4 se divorciou, tentou voltar com esse marido depois da jornada e não teve mais chance. E até o homem, nenhuma decisão, seja ficar, seja voltar, né, tudo de bem, ou sair dessa relação antes desse conhecimento, tá? Meu marido que tá grudado em mim agora, depois do que descobri, tá falando até em casamento. Aqui em casa, graças a Deus, sempre teve diálogo. Mesmo assim, houve traição. Porque existem vários buracos, Borges, vários. E até esse diálogo, a gente precisa ver, porque eu vou trazer uma aula dessa, acho que amanhã é quarta, vou trazer uma aula na quinta para vocês. Aprofundando sobre essa questão do diálogo, porque muitas vezes a gente conversa com esse marido, mas o diálogo, muitas vezes, é sobre o casal, sobre as questões mais profundas daquilo que eu quero, tanto como homem e mulher, mas também dentro da sexualidade.
tá? Porque muitas vezes a gente fala com esse marido sobre vários assuntos e a gente confunde, né? Não deixa de ser um diálogo, é um diálogo importante, muito importante, mas não é suficiente, tá? O diálogo que eu falo, esse que eu quero, que eu mostro para vocês, que eu ensino para vocês aqui na jornada, é aquele onde a gente traz um ambiente seguro para a relação. Aonde, por exemplo, eu tenho um acordo com meu marido de que se ele se apaixonar por uma outra pessoa, antes de uma traição, eu serei a primeira pessoa a saber. E por que que ele vai me dizer isso? Porque ele se sente seguro para trazer essa informação para dentro de casa. A forma como eu vou reagir, a forma como eu vou receber isso que ele está me trazendo, vai ser a casamento, ok? Se esse marido, muitas vezes tem marido que não falou sobre a traição. Por quê? Porque não se sentiu nem um pouco seguro, justamente por causa das consequências que isso ia acontecer. Então, antes de acontecer uma traição, nós precisamos construir, tá, gente? Esse ambiente seguro, ele não acontece do nada. Esse ambiente seguro, ele é uma construção baseado no mínimo de confiança, nem a mais e nem a menos. Pensei que perdoado e na hora conversamos, fez várias promessas, mas acabou não cumprindo algumas. E quando comecei a cobrar, se sentiu pressionado e agora só fala em separar. Exatamente, Beli. Por que, mulherada? Por que que isso acontece? Obrigado pela sua contribuição, porque assim me dá o espaço de explicar para vocês como as coisas funcionam. Presta atenção. Esse marido, quando ele fez a cagada toda, e ele quer voltar para casa, ele não quer ser punido, ele não quer ter nenhuma complicação, é lógico, criatura, que ele vai te prometer mundos e fundos, entende? Para poder ficar. Porque ele quer ter o bônus dos dois lugares. Ele quer ter o bônus da família, ele quer ter o bônus da fantasia da traição, ok? Então, como que a gente faz, Paula? Gente, essa ferramenta que eu vou explicar para vocês amanhã, de entender como a mente desse marido funciona, se você já tivesse acesso a esse conhecimento, Beli, você não cairia nesse buraco que você caiu. Porque entendendo como a mente do seu marido funciona, você ia dizer, não, esse tipo de mente não dá conta de fazer isso aí que ele está me pedindo, que ele está se comprometendo em fazer. Não dá conta. Não dá conta. É muito difícil, entendeu? Então, quando a gente tem acesso a essa informação, a essas ferramentas, a gente sabe exatamente, gente, como criar aquilo que a gente quer viver, como a gente também consegue impedir aquilo que a gente não quer viver só com base nessa ferramenta. Paula, meu casamento durou 23 anos. Descobri 2 traições nesse período. Ele saiu de casa, pediu o divórcio. Quando eu chamava para conversar, ele nunca quis. Hoje estou divorciada e muito mais feliz. Você já está em outro relacionamento? Régia, eu acho, né? Régia Maria. Você já está em outro relacionamento? Se você não entender por que dessa traição, por que desse divórcio, 2 possibilidades. Primeiro, você não está em outro relacionamento e acha que está feliz. Acha que está feliz. Por um tempo, você vai achar que vai estar feliz. Por que eu estou te falando isso? Já estou te antecipando o que vem aí pela frente. Nós somos seres mamíferos. Nós nascemos com sangue quente. Nós precisamos, nós temos a necessidade, cadeirinha ruim, nós temos a necessidade de amar e nos sentir amados. Mas, se você está totalmente machucada, né, sem entender esse divórcio, essas traições, né, todos esses movimentos, é lógico que você vai com o seu instinto aranha para a próxima relação. Isso se você estiver pensando na possibilidade de se abrir para uma nova relação, porque muito provavelmente você não vai se abrir. Com medo de se machucar, achando que todo homem é igual, que todo homem não presta, e isso é uma grande crença. Já fiz uma aula falando sobre isso para vocês. Ou, se você decide se abrir para essa relação, e se você não supera essa dor, você vai atrair para sua vida um outro homem. Gente, eu tô falando isso para ela, que ela já se separou, mas eu também tô falando para vocês que e se eu me abrir para uma nova relação, eu vou atrair para mim o mesmo perfil. Tanto ele pode ser igual, como ele pode ser o extremo oposto desse seu marido que você se separou. Mas isso não quer dizer que as consequências nessa relação vão ser diferentes. Elas vão continuar sendo exatamente iguais. Sabe por quê, gente? Porque a traição, ela sempre vem mostrar algo para os dois. Algo que os dois precisam aprender. Algo que os dois precisam crescer.
algo que os dois precisam evoluir. E se eles não olham para isso, se eles não entendem qual é a causa raiz de tudo isso, eles vão continuar repetindo isso em traições e traições. Ai, Paulo, eu não quero me relacionar. Então você vai, com certeza, se tornar uma mulher amarga e vai tentar colocar no lugar desse marido os seus filhos, os seus netos ou algum tipo de vício. Tá? Por quê? Porque nós somos seres relacionais, gente. Nós precisamos. Relacionamento é vida. É assim que a gente cresce. É num relacionamento que a gente vive os nossos melhores momentos e é também onde a gente vive os nossos piores momentos. A gente só não pode se privar de viver os melhores momentos com medo de viver os piores, tá? Por isso que a gente sempre precisa olhar por que essa traição entrou na minha vida. Porque quando eu consigo ter essas respostas que a jornada lógica dos relacionamentos te mostra, você não vai mais cair naqueles mesmos buracos. Opa, aqui eu já sei o que eu tenho que fazer. Opa, aqui eu já sei o que eu tenho que fazer. Opa, aqui eu já tenho... Entendeu? Tanto daquilo que eu tenho que fazer, como aquilo que eu não posso mais permitir dentro da minha relação. Bom? Espero aí poder ter te ajudado. Pessoal do YouTube, tudo bem? Já estou assim, olha lá, minha história desse jeito. Ele não passa segurança, preferi ficar só. Então, Maria, ó. Isso também é algo grave, viu, gente? Ó, ele não me passa segurança, preferi ficar só. Tomem muito cuidado, porque vocês vão entender amanhã na aula 2, pelo fato de nós termos mentes tão diferentes, nós, ó, 99% das minhas alunas que vivenciam o Pilar 2 comigo dentro da maratona, o mundo cai. Quando chega no segundo pilar, o mundo cai. Porque um monte de coisa que eu achava que aquele marido não fazia, só pelo fato dele não fazer do meu jeito, eu anulava o que ele fazia. E isso foi trazendo mais complicações para as relações. Então, assistam essa aula de amanhã, onde eu te trago os 4 passos simples para começar a superar a dor da traição. Assista a aula 1 primeiro, amanhã, 9 horas da manhã, aula 2, tá bom? Não deixam de assistir, porque senão a gente não sabe ler os sinais para fazer uma interpretação correta, se esse marido realmente está arrependido, está fazendo as mudanças e até um pouco mais do que ele poderia fazer, ou realmente não, tá? Não tá valendo a pena e esse marido aí quer continuar na esfera do solteiro. Rose, eu vou te chamar aqui, Florzinha. Oi, Rose, tá com a câmera fechada. Aê! Tudo bem, dona Rose? Deixa eu virar aqui. Eu tô com vocês aqui nas aulas, né? Que bom te ter por aqui com esse sorrisão lindo, maravilhoso. Rose, você é de que turma, Flor? 12? T12. E você veio aqui porque você superou a dor da traição em 4 semanas, é isso? Menos que isso, bem menos que isso. Que semana você virou sua chave, Rose? A partir da segunda semana. Segunda semana. Iniciando a segunda semana. E na segunda semana tem exatamente tudo isso que eu tô falando, é ou não é? Entender como a sua mente funciona, entender como a mente do seu marido funciona. Ô, Rose, mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Não. Fale pra gente aí um pouquinho. Como foi viver essa dor? Foi terrível. A gente confia 100% numa pessoa e do nada você é apunhalada pelas costas, te machuca muito. É pior do que a dor do luto, né? É uma dor que você não consegue nem calcular. É assim, você faz tudo com você, com a mãe, você com a esposa, que ajuda em tudo, e quando você pega seu jeito, você se sente sem chão. Parece que abriram um buraco e te jogaram dentro de vez. É bem isso mesmo, Rose. Apunhalada pelas costas, ficar sem chão, uma pessoa que você fez tanto, né? E ainda ter que passar por isso. E aí você encontrou a jornada. Rose, você duvidou da jornada? A princípio sim, mas eu tentava algumas terapias e não via nada. Mas assim, aliviava um pouco, né? Mas aí voltava tudo de novo, vinha as lembranças, vinha as ações, vinha tudo. Não podia ver ele sair e a pessoa tá com a outra, pra casa da outra, ver o que ele tá fazendo. E se chegasse mais tarde no trabalho em casa um pouquinho, era motivo de briga, era uma agonia. Então, Aí, entrando no Instagram.
Não, eu ia comentar que isso que você está falando é o que muitas mulheres aqui falam, né? Tem hora que parece que está tudo bem, de repente, um gatilho, chegou mais tarde, tá no celular, né? Qualquer coisa suspeita, pronto. Cai tudo por terra. E aí... aquela fase de novo, vai voltar tudo de novo, no começo, porque também assim, não foi uma traição só, foram várias. Tempo de namoro, perdoando, sem perdoar, e aí, estamos 23 anos de casado, a gente completou dia 31 de outubro agora, estamos juntos. Tá. Com 14 anos, mas de relacionamento já temos 23 anos. E tá. Ele nunca foi santo, mas é assim, hoje eu entendo meu lado, entendo o lado dele, minhas mudanças, defeitos deles também, mas quando eu não entendia isso, não era bem, a gente perdoava, hoje estava de boa, a qualquer momento, vinha tudo de novo. Quando pensava que estava quieto, vinha outra tudo de novo. Desconfiava, e aí procurava saber, procurava investigar, de fato tinha acontecido. Se não tinha acontecido naquele momento, de tanto apertar a mente dele, como ele mesmo me disse nessa última, de tanto eu dizer que ele estava fazendo, ele acabou fazendo. Entendi. E é o que eu falo, né? Porque quando você não consegue mais confiar naquele marido e você fica trazendo toda hora a desconfiança, você não sabe entender a mente dele e você continua desconfiando sem ele ter culpa, ele não fica. Ele vai lá só para falar, bom, você falou tanto na minha cabeça que agora é verdade, né? Enfim. Mas aí você me descobriu no Instagram, né? Isso. E aí passaram vendo uns vídeos, aquilo que me chamando a atenção. E aí comecei a seguir, aí teve as 10, eu não consegui entrar. Aí veio até 11, eu não fui entrar. Aí a situação foi piorando. Eu acho que aí veio o jeito. Eu não entrava porque eu não estava com dinheiro no momento. Uma negação. Aí quando chegou a ter 12, eu consegui tomar dinheiro emprestado com amigas, com parentes. Aí foi quando eu consegui entrar. Eu acho que se eu não tivesse entrado, eu acho que eu não estava mais com ele, não. A gente não sei nem o que seria da gente. E hoje, como é que vocês estão? Além daqueles vídeos que você fica mandando pra gente lá na comunidade. Caminhando junto, cantando junto. Hoje está mil maravilhas. Está muito melhor do que antes da traição. Hoje eu digo que se não fosse essa traição, a gente não estaria do jeito que a gente está hoje. Porque eu viver sem jeito mesmo, né? Sem conhecimento, sem colocar em prática tudo que eu aprendi dentro da jornada, a gente ia ser mais do mesmo. A gente ia fazer sempre as mesmas coisas e quem sabe não já teria acontecido uma outra, né? Sim, com certeza. A traição te transformou numa mulher mais forte, Rose? Muito mais forte, muito. Quando a gente supera a dor da traição, a gente supera qualquer coisa, né? Verdade. Ô Rose, você já tinha acompanhado outras maratonas gratuitas, né? Antes de entrar na turma 12. Você acha que se você tivesse... Você acha que se você tivesse ficado só ali, só nas maratonas, você acha que você conseguiria ter o resultado duradouro que você está tendo hoje? Não mesmo. Ali é um impulso que te dá para você seguir a jornada. Se você não fizer jornada, você vai continuar mais do mesmo. Porque ali, eu fiz a maratona na T10, aí dá uma enfiadazinha, você se sente mais confortável e tal, você vai aprendendo algumas coisas dentro da maratona. Aí, mas de vez em quando vem aquele gatilho, a gente volta tudo de novo. Aí fui pra T11 com esse mesmo pensamento, vou fazer só a maratona e daí já vai resolver. Não resolve. Ajuda, sim, ajuda muito, mas não resolve. Então, foi quando eu decidi fazer a jornada. E foi a melhor coisa que eu fiz. E se eu não tivesse feito a jornada, hoje eu não sei o que teria acontecido. Você já tinha feito terapia? Não tinha, Rose? Já sim. O que você percebe que é uma grande diferença entre as terapias tradicionais... Opa, peraí que tá acabando minha bateria. Qual você percebe que foi a grande diferença das terapias tradicionais para a jornada? Peraí, gente, só conectar aqui. A terapia, assim, ela te ajuda em algumas coisas, mas ela não te pega realmente pelo braço, não te guia como você tem que ser. Você fazendo a jornada, você vai muito mais a fundo do que fazer uma terapia convencional.
e fazer só uma terapia. Você conhece algumas coisas, mas não é profundo igual dentro da jornada, não. A jornada te liberta de muitas coisas, não só da dor traição, mas de muitas outras coisas que você possa imaginar. Que são as causas raízes, né? Rose, você desconfiou das 4 semanas? Por já tá tanto tempo com essa dor, com essas repetições. Poxa, 4 semanas não é muito pouco? Não parece louco isso? Verdade. Não é muito duvidoso? Pra quem já estava carregando essa dor há muito tempo, eu duvidei muito mais quando eu já entrei, que já dei início na primeira semana, que eu já fui vendo os meus buracos e disse, meu Deus, quem era essa pessoa que estava dentro de mim? Eu não conhecia. É isso mesmo. Eu achava que eu fazia tudo certinho, tudo direitinho, mas na verdade eu estava fazendo tudo errado. Olha, é muito importante isso que a Rose falou, viu, gente? Porque é bem isso, a gente acha que tá fazendo tudo certo. E aí, quando a gente entra para... Eu falei, né, que no Pilar 2, o nosso mundo cai por chão, né? Que foi a semana que você virou a chave, não foi, Rose? É verdade. Com certeza. Eu achava que eu tinha sempre razão nas coisas e que ele estava sempre errado. Quando eu me deparei do final da primeira semana para a segunda, gente, parece que você toma um choque de realidade, porque é surreal. Teve uma aluna aqui na aula aberta, acho que foi a Camila, se não me engano, acho que ela tá aqui até. Ela falava assim, nossa, Paula, é normal essas aulas suas? Parece que eu saio com uns socos no estômago. A jornada como é, então, né, Rose? É muita revelação, né? Muita mesmo. Em questão familiar, em questão em tudo, você faz a jornada a uma outra pessoa. Toda a sua volta percebe sua mudança, seu jeito de falar, de se comportar, de agir, é tudo totalmente diferente. Seu brilho, sua energia, muda tudo. Ô, Rose, como ficou a sua... Que a maioria das mulheres, né, quando passam pela dor da traição, eu queria que você falasse um pouquinho para elas como que ficou essa questão das lembranças, da insegurança, da desconfiança. Isso muda depois que você supera a dor da traição com a jornada? Totalmente. Hoje ele pode sair com os amigos dele, fazer aquilo. Eu saio com minhas amigas também, ele não tem uma desconfiança. Hoje a gente conseguiu ter uma nova confiança um ao outro. E é outra relação, é outra confiança, é outra relação, é tudo novo. É uma nova segunda vista. Que bom. É isso que a Rose está falando, é o que a gente chama esse... Peraí que travou aqui, Rose. Travou, peraí. Opa, tá travado. A gente tá vendo você todo... Só para mim tá travado? Para vocês também, gente? Peraí, Rose. Aí, acho que agora voltou. Fala comigo. Você tá me ouvindo bem? Tá? Sim. Ah, então tá. Isso que a Rose falou sobre esse amor à segunda vista é sobre esse novo começo, né? Já que a gente tem que começar, a gente precisa começar com flores, né, Rose? Ô, Rose, fale para elas o que é superar a dor da traição. Oi, tá me ouvindo? Tá. A gente sempre fala, superar a dor da traição não é esquecer, né? Como foi esse movimento de superar a dor da traição para você? Verdade. O que foi que você sentiu? Eu senti como se tivesse arrancado assim, um peso das minhas costas, que tivesse me libertado de algo que estava lá embaixo, como se tivesse assim, eu renasci de novo. Então, assim, hoje eu passo pela pessoa, pra mim é passar por uma pessoa qualquer, não tenho raiva dela, vejo praticamente todos os dias, e pra mim assim, é como se fosse uma outra pessoa. Antigamente eu tinha uma raiva dela que se encontrasse pela rua, dava vontade de pegar e bater, fazer algo. Hoje não. Ela segue o tudo dela, segue o ciclo meu. Eu não deixo nada a ela, nem ela teve. Cada um segue sua vida. E hoje eu não tenho essa questão comigo, não. Não faço nada dela, não tenho nada contra ela. Que bom. Me libertei dessa dor e hoje eu sou outra pessoa, uma pessoa mais leve, mais tranquila. Isso que eu ia te perguntar. Você conseguiu voltar a ter paz, Rose? Você voltou a ter paz no seu coração, na sua alma? De conseguir voltar a dormir? Sim, hoje eu consigo. Sim, que antes eu não conseguia dormir. Antes
eu deitava, ficava virada de um lado pro outro. Nem consegui dormir. Eu perdi 10 quilos durante essa fase da traição. Eu adquiri alopecia, adquiri candidíase, foi tanta coisa, tudo no mesmo período que as pessoas me perguntavam por que eu queria emagrecer tanto assim, se vocês não queiram nem saber. Nossa. Hoje, se eu me perguntar, naquela época eu estava trabalhando com isso, não, porque eu passei por um processo onde hoje, graças a Deus, eu superei, estou bem, graças a Deus, estou me recuperando, estou ótima. A gente fala de boca cheia, né, sobre a traição, não é algo que dói mais, né? Com certeza. Ô, Rose, semana passada mesmo, uma amiga me perguntou. Aí eu falei pra ela, sim, gente, só não tem, graças a Deus, eu superei tudo. E a pessoa, porque ele pra mim é uma pessoa como outra qualquer. E se você não, pra mim é uma pessoa normal como outra qualquer, não tem diferença. É isso. É possível superar a dor da traição em até 4 semanas, Rose? Com certeza, sim. Eu superei muitas que a empreendedora vai superar também. Todas as outras que passaram pela jornada, garanto que superaram e que estão bem também. E não que seja para ficar ou sair do casamento, é uma escolha. Mas, assim, a gente se superar da dor, a gente curar essa dor, é o que mais importa. É isso. Que bom, Rose. E uma coisa importante para dizer para elas, né? Você é da turma 12. Nós estamos indo para a turma 17. É a importância da gente dizer o quanto esses aprendizados não é só para 4 semanas, é para a vida. Tem mulheres, a Jana que está aqui comigo, a Jana é da turma 2, de muito antes, e até hoje ela está aqui. Hoje a Rose da turma 12, turma 11, turma 10, o quanto, gente, quando a gente aplica, quando a gente supera a dor da traição, o quanto esse resultado é para a vida, né? A gente recebe e supera a dor da traição em 4 semanas, mas os resultados do conhecimento que a gente adquire é para a vida inteira. Coisa boa, viu, Rose? É para a família, é para os filhos, é para tudo. A gente tem outra energia para tudo. Até a energia muda. O jeito de você trabalhar é outro, de você estar em casa é outro. É tudo totalmente diferente. Ele também mudou muito. Ele falou logo no começo, quando eu comecei a fazer jornada, ele disse: eu vou ser um homem. Peraí que travou, Rose. Ele vai ter orgulho de dizer: hoje eu tenho marido dentro de casa. E graças a Deus, hoje eu estou vendo essa pessoa comigo. Peraí, volta que travou. Ele falou que quando você entrou na jornada, parou aí, que eu não ouvi mais. Que ele seria um homem, porque eu teria orgulho de dizer que teria um marido ao lado dele. Ah. Um marido do meu lado, né? Entendi. E hoje eu estou conseguindo ver essa pessoa ao meu lado. Porque antes eu via ele mudou totalmente. Perfeito. Hoje ele é outra pessoa. E olha que interessante isso que ela estava falando. Se ele era o menino, era porque a Rose era a mãe do menino. Com certeza. Quando a Rose deixou de ser a mãe do menino, o menino virou homem. Virou homem. Não é? Hoje ele tem a responsabilidade dele de casa, com o homem, com o pai, com o marido. Antes não, era tudo eu que resolvia. Se quebrasse uma lâmpada, eu que resolvia. Se o gás pegasse, eu que ia trocar, eu fazia tudo. Hoje, amor, você couber, ele vai lá, correndo, compra, troca, eu não. Antes eu fazia tudo sem que ele nem esperava, nem que ele tomasse a decisão. Tomava tudo à frente por ele. É isso aí. E se a Rose não tivesse... aí eu pergunto assim, né? E se a Rose não tivesse mudado?